Bom dia. Bom dia. Um feliz sábado para toda a nossa irmandade, nossos amigos visitantes que está nós hoje visitando aqui. Eu quero fazer uma pergunta para os visitantes agora. Algum dos visitantes me conhece? Ah, a irmã me conhece. Ela me conhece. Irmã, não, você conhece eu? Não, o senhor foi o corretor da nossa casa, né? Diga lá. Foi o corretor da nossa casa. Muito feliz de minha gente. Conhece essa pessoa que eu junto com eles, né? Eu lembro muito bem, a gente estava ali no bairro Novo, né? Eu ia à casa dela. E eu atendi outra para ela aqui para cima. Foi o falecido marido também. Ele faleceu com ele. Dona Fazenda, né? Ele faleceu lá, né? O senhor levou ele para ver lá como era a casa. Deus abençoe, irmã. Irmã, seja firme na fé, né? O senhor vai agora para o irmão? Sim, a gente tem cresce, né? Não sou aquele corretor, se você estiver mal, se atrás, né? Ele fala que você vender, você gasta dinheiro, né? Eu trabalhei 30 anos com você. Então. Mas a gente é ativo, né? Pago o imposto todo ano, porque me custou dinheiro para mim tirar o cresce, né? Para não perder o cresce, né? Mas, para quem não conhece, eu sou o Pedro Deodato, quero me apresentar, né? Sou pai da Cleide Deodato da Silva, pai da Crisnei da Silva Deodato. A Crisnei trabalha lá em Blumenau, no Colégio Adventista, né? Ela coordena no colégio, trabalha lá, né? E pai do Rudinei da Silva Deodato. Peço de uma hora para meus filhos aí, né? Todos. Porque realmente o Udi não está pregando na igreja, mas que ele possa voltar. Ele conhece a mensagem, né? E sou lá do norte do Paraná, de Pelma. Vou me apresentar hoje, irmão, porque hoje é o primeiro sábado do mês. E nada melhor que o primeiro sábado do mês você falar de como você veio para a igreja. Né? Eu, Pedro Deodato, era um católico, nem católico, mas uma coisa eu quero dizer para os irmãos: eu nunca me confessei com o padre. Gostava, né? Isso as pessoas sempre têm naquela cabina ali, né? Pensando. Aí mudou uma família fundo com o nosso sítio. João Branco Silva. Ele tinha as meninas, né? Umas moças. E eu interessei por uma delas. Comecei a namorar uma delas. Recebi o estudo bíblico. Mas para casar? Para casar tinha que casar na igreja. Aí eu falei, poxa, eu tenho que casar na igreja de Cristo. Mas eu vou conversar com o padre agora, essa vez eu tenho que conversar com o padre. Aí o Pedro tinha que conversar com o padre. Cheguei lá, nossa, tremendo medo do padre. Cheguei lá. Bom dia, sou padre, bom dia. O que você deseja? Padre, é o seguinte: namoramos com uma moça, ela é da igreja de 27 dias, e ela não quer casar na igreja católica. Aí, falou, não tem problema, você não quer casar aqui dentro da igreja? A gente faz o casamento por lá de fora. Nossa, para mim aqui foi uma coisa, não pode, padre, pode casar por lá de fora da igreja. Tá certo. Oi, Manani, tá certo, Manani? Mas queria casar, me interessasse a Daí eu falei, padre, mas ela guarda o sábado, padre. Sim, nós também não trabalhamos sábado. Nossa, eu vim aqui caçar uma defesa, vir lá debater com esses princípios. Né? Não está dando nada certo aqui. Aí eu falei, padre, mas ela não come carne de porco. Filho, a carne de porco, vocês vendem bem fritinha, ela faz mal, tá?
Nossa, ali eu sei mais decidido ainda em batizar a irmã Nadia. Não, agora eu vou batizar e casar na igreja. Na igreja 27 no dia. É assim, irmão. Deus conduziu para mim a fé, a noiva, são as duas coisas principais para um homem, uma mulher cristã. Né? Isso, uma mulher conduziu eu a fé, realmente conheci essa mensagem. E aqui eu estou nessa igreja. 1975. Aos 24 anos eu aceitei a mensagem. Como disse Eclesiastes 12, meu irmão. Lembra do teu Criador no dia da tua mocidade. Novo, forte. Né? Entrei nessa igreja e estou aqui. Esteve dificuldade, sim. Todo mundo tem dificuldade. Né? Mas está firme. Mas, irmã, estou muito feliz de ver você. Uns meses depois que nós enterrou no marido, ele chamou meu filho. Uns meses. Feliz de ver você aqui. Graças a Deus, a irmã está aqui com a gente, né? Vamos orar, irmão. Vamos orar. Já falei quem eu sou, já falei de onde eu vim, né? Grandioso esse Deus tão maravilhoso que realmente conduz as pessoas à tua verdade. Obrigado, Deus, por mais uma vez estar aqui para trazer essa mensagem tão importante que os teus profetas, os teus apóstolos deixaram no passado. Abençoe essa igreja, para que mais pessoas possam congregar aqui, para que possam evangelizar todo esse pessoal que nos reuniu. Nós te pedimos e agradecemos tudo em teu nome, Jesus. Amém. O assunto que eu escolhi para nós estudar hoje é o caminho para a vida eterna. Muitas vezes as pessoas pensam que para chegar à vida eterna ela é muito difícil a pessoa conhecer, mas é muito fácil de conhecer. O caminho da vida eterna não é fácil, não é difícil para você entender ele, entender esse caminho realmente, né? O apóstolo Paulo nos diz: quão formosos são os pés daqueles que anunciam. Vou ganhar o óculos aqui, senão eu não. Vou ler aqui uma meditação. Mas nem todos os recebem, né? O caminho para a vida eterna, mas nem todos os receberão. As pessoas perguntam como posso ser bom diante de Deus e como posso permanecer correto diante dele. O caminho para a vida eterna é muito fácil de ser compreendido, mas poucos sabem como ir a Cristo e experimentar alegria, paz mental e esperança. Quando ao futuro, o presente estudo mostra a resposta bíblica para a vida cristã vitoriosa. Todos estão com a Bíblia aqui na mão? Peguem sem Bíblias aí, né? Eu quero que os irmãos abrem a vossa Bíblia aí em Romanos 3, no verso 23. Nós vamos meditar um pouco sobre esses versos, né? Ver o que o apóstolo Paulo está nós dizendo hoje. Ele diz o seguinte: pois todo pecado e carece da glória de Deus. Então o apóstolo São Paulo ele está sendo bem enfático aqui, né? Se alguém dizer que tu não tem pecado, não existe ninguém que não tem pecado. Ele diz que todo pecado que carece da glória de Deus. Interessante isso. Se alguém dizer que não tem pecado. A Bíblia não disse que ele é mentiroso e nele não está o que mesmo? A verdade.
porque todas as pessoas pecam. Mas quando uma pessoa peca, realmente você sabe que você tem um advogado junto a Deus, que é Cristo. Jesus, ele é o grande advogado. Vejamos ainda em 3, no verso 10. 3 no verso 10. Romanos 3, verso 10. Como está escrito: não há um justo, nenhum sequer. Interessante aqui, né? Quando você lê assim, não há um justo, nenhum sequer. Como pode? Não há nenhum justo, nenhum sequer. Salmo, lá em Salmo 14, de 1 a 3, lá nós diz o seguinte: não há nenhum justo sequer, mas entre quem? Os filhos dos homens. Mas entre os filhos de Deus há pessoas justas. Tá? Porque a Bíblia nós diz: está alguém enfermo, chame quem? Chama os presbíteros, chama o pastor, né, o ancião. E a Bíblia nós diz que a oração da fé, a oração do justo, salvará quem mesmo? Então, a maneira como a Bíblia expressa, não há nenhum justo sequer, mas entre os filhos dos homens, entre aqueles que desobedecem a Deus, então, entre aqueles que não conhecem a Deus, não existe pessoas justas. Mas entre aqueles que conhecem a Deus, meu irmão, essas pessoas, elas são justas mediante a Cristo. Pegue a Jesus. Você está sempre orando, pedindo a Deus, e Deus concede a justiça às pessoas realmente que se chegam a Jesus. Vejamos o que diz aqui ainda Romanos 6, no verso 23. 6, no verso 23, meu irmão. Shomar. E lá diz o seguinte: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. O apóstolo São Paulo está nós dizendo nesta manhã que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Mas não merecia isso, pastor? Merecia. Mas Cristo morreu por nós. Se Cristo morreu por nós, irmão, nós vamos se salvar. Só existe uma condição para nós se salvar: é aceitar Jesus. A partir do momento que nós aceitamos Jesus, que nós começamos a andar no seu santo caminho, nós estamos caminhando para chegar nessa grande cidade, que é a Nova Jerusalém. Um dia nós vamos receber. E nós realmente que estamos aqui hoje, irmão, nós possamos aceitar esses ensinos realmente, para que um dia nós possamos alcançar a vida eterna. A única recompensa para o pecador é a morte eterna. Essa ele realmente compra, mas a vida eterna é gratuita. É uma dádiva, porém. Apenas recebemos se aceitamos. Nossa forma de vida indicará se somos verdadeiramente convertidos. Interessante que a morte eterna a gente compra. A morte eterna a gente compra, sabe? Dependendo da maneira que a gente anda, você compra essa morte. Mas a vida eterna, Jesus pagou lá na cruz do Calvário. Porque o apóstolo Paulo está falando aqui que o salário do pecado é a morte. Irmão, quando vocês vejam o salário do pecado, veja como é que o apóstolo comparou o pecado, comparou com o salário. Você já pensou aquela pessoa que vive do salário? A pessoa tem que saber viver com o salário. Ele precisa economizar bastante. E se ele pagar aluguel, está mais. O apóstolo Paulo, ele comparou o pecado ao salário, porque
O pecado, ele corrói a vida das pessoas realmente. É o pecado que nos afasta, que nos leva longe da presença de Deus, né? Veja lá em Atos 30, no verso 31, que o apóstolo está falando ali. Atos 30, verso 30 e 31. Depois, trazendo-os para fora, disseram: Senhor, que devo fazer para que seja salvo? Respondeu-lhe: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu. O apóstolo Paulo, o apóstolo Pedro, o apóstolo Paulo, o apóstolo Pedro, aqui é o apóstolo Paulo. A Bíblia nos conta que o apóstolo Paulo, ele estava preso realmente naquele dia ali, e os guardas estavam ali guardando. Era guarda para guardar eles, né? De repente as portas se abriram e eles saíram. Eles saíram, irmão. E os guardas da porta, expulsam, as portas estão abertas. E os presos foram embora e já pegaram uma espada e ia se matar. Eles pegaram a espada e ia se matar. O apóstolo, calma, estamos todos aqui. E naquele momento, e agora o que devo fazer para que eu seja salvo? O apóstolo diz: olha, crê no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. E portanto, meu irmão, quando uma pessoa crê realmente no Senhor Jesus, a Bíblia está falando o seguinte: será salvo tu e tua casa. Por quê? Realmente, que eu tenho uma pessoa na casa que ela realmente aceitou Jesus, que ela pega dar nos caminhos, ela começa a instruir seus filhos, né? Ensinando as crianças, né? E a Bíblia nós diz que ensina a criança no caminho que deve andar, que ainda depois de velha não se desviará dele. Mas aí você vai perguntar para o Pedro: mas isso aqui é um filho que você ensinou e ele está fora do caminho do Senhor? Sim, ele está fora. Mas o profeta nós diz o seguinte: para onde quer que esse filho vai, que ele desvia para a direita, ele desvia para a esquerda, ele sempre vai estar ouvindo o que? Nos seus ouvidos o que? Uma palavra: este é o caminho a andar nele. Não. Tá? Pessoa que foi ensinado dos caminhos de Deus, ele pode até desviar. Mas o Espírito Santo sempre está batendo no ouvido: este é o caminho, anda nele. Por isso que a Bíblia está nós dizendo nesta manhã: crê no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. Maravilha, irmão, nós crê em Cristo. Uma pessoa crê em Cristo. Às vezes a pessoa ainda pergunta: mas como é que pode, Pedro? Mas e se eu desejar batizar e o meu esposo não querer se batizar? Você pode se batizar. O apóstolo São Paulo ele diz no capítulo de Coríntios, lá no capítulo ainda, né? Ele diz o seguinte: que a esposa crente, o que acontece? O que acontece quando a esposa é crente? O marido santifica o marido, né? Quando o marido é crente, aceita a mensagem. Se a esposa não for, ela santifica, o marido santifica a esposa. Tá? Não precisa, não, eu vou largar do meu esposo porque ele estou crente. Não faça isso não. Você vai santificar ele. Tá? É assim que a Bíblia nos orienta, né? Realmente é isso aí que a Bíblia, por isso que o apóstolo São Paulo está dizendo aqui, está dizendo aqui em Atos aqui, né? Crê no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa, né? Ali quem é que estava preso ali? Estava o apóstolo Paulo e mais alguns seus companheiros, por exemplo, estivesse junto, quem estivesse ali. Quem eram os guardas? Os guardas, ela estava vigilando. A esposa estava ali. O guarda não estava. Não estava. Mas eu posso crer no Senhor Jesus, será salvo
tu, a tua esposa, teus filhos. É isso que a Bíblia está nos dizendo nesta manhã. Irmão, vamos lá em João 3, no verso 16, primeiro passo. É crer. A Bíblia está nos olhos dizendo nesta manhã que o primeiro passo você tem que crer. 3, verso 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. A pessoa precisa crer. É impossível a pessoa se salvar sem crer. Mas tem que crer. Se o primeiro passo foi dado, tudo será possível. Crer no Senhor Jesus, será salvo, tu e tua casa. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que Deus não tem. Que amor tão grande, né? Que amor tão grande que Deus teve de dar o seu único. O segundo passo, arrependimento. Está em Atos 3, no verso 19. 3, no verso 19. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para serem cancelados os vossos pecados. Precisamos realmente de para que os nossos pecados sejam cancelados. Converter, irmão, é você mudar a direção. Se você andava nos caminhos maus, você deixe de andar nesse caminho que faz mal, né? Vai andar só nos caminhos que te faz bem, tá? Andar nos caminhos que Deus nos ordena realmente. Lucas 13, verso 3. Lucas 3, verso 3. Eu vos afirmo, porém, não vos arrependeis, de todo igualmente perecereis. Não tem jeito. O apóstolo diz que se a gente não se arrepender, comparado a uma pessoa que vai passar lá um endereço e alguém chega e diz para essa pessoa: olha, e segue nesse destino que você chega. Não, mas também não é esse endereço. Aí você duvida, você pergunta para outra pessoa, a pessoa destina o endereço errado, né? Aí você se desvia e vai para o endereço que não era aquele que o endereço verdadeiro que ensinaram, né? Vejamos aqui, há dois tipos de arrependimento: o genuíno e o falso. Por exemplo, o menino pode estar muito arrependido. Existem dois tipos de arrependimento. Um arrependimento que a pessoa tem e você se arrepende, está arrependido por... Quero dar um exemplo aqui, a pessoa, quem sabe, no trânsito aí, né, pula o sinal vermelho e de repente ele bate no carro lá, outra pessoa, estraga tudo, e está arrependido pelas consequências que ele vai receber da justiça. E outro arrependimento que eu genuíno é aquele arrependimento quando você arrepende que você realmente, eu quero andar nos caminhos de Deus. Sim, larga tudo aquilo, queimar os amigos que levavam você para o caminho mau, se abandona com esse caminho. Vixe, está arrependido. Eu quero dizer para os irmãos que quando a pessoa aceita estudar a Bíblia, passar a Bíblia, quando uma pessoa aceitou estudar a Bíblia, você sabe o que significa isso aí? Ele deu o primeiro passo.
pessoa estuda. O espírito do estudo bíblico para a pessoa, ele está se esforçando para largar de viver. E diz: meus amigos lá, que não é do Bíblia presta, eu sempre que oferecer para mim. Peço que os irmãos orem para esse rapaz, para que realmente ele possa ter fé, para que possa ir avante no estudo da palavra de Deus. Né? O menino possa estar triste, com arrependimento, está arrependido porque vai apanhar da mãe. Esse é o tipo de muito arrependimento que as pessoas têm. Não diz a pessoa: eu estou arrependido, mas está arrependido pelo castigo que vai receber da justiça. Né? Salmos 51, 7 e 10. Veja aqui que o salmista diz aqui: purifica-me com estopa e ficarei limpo, lava-me, ficarei alvo como a neve. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova dentro de mim o espírito inabalável. O salmista Davi, quando fez esta oração, ele estava com um grande problema na vida dele. Ele tinha cometido um grande pecado, ele adulterou e matou, né? E ele se arrependeu. E se arrependeu e fez a oração do Espírito. Crie, Deus, um Espírito inabalável dentro de mim. Crie, Deus, um coração puro, né? Para que eu não volte a cometer mais esses erros, né? Quando a pessoa se arrepende realmente, a pessoa deve se arrepender para que não volte mais a cometer aqueles erros que cometia antes. O rei Davi ficou verdadeiramente triste com o seu duplo pecado, assassino, adultério, e rogou a Deus que purificasse a sua vida. Ele sabia que o perdão de Deus baniria o seu pecado. Só Deus mesmo que pode banir os nossos pecados. É só Deus, mas ninguém consegue banir os pecados. Tá? Terceiro passo. Você vai lá em Provérbios 28, 13. Veja o que diz lá. Quem encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas os que confessam e o deixam alcançará misericórdia. Quem encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas aquele que o confessa e o deixa alcançará misericórdia. O grande problema da humanidade, das pessoas no geral, é querer cobrir Deus pecado. Cobrir Deus pecado. Então nós devemos querer cobrir os nossos pecados. Veja o que está dizendo aqui a notinha, né? Eu quero ler aqui, ó. O próprio passo importante é confessar o pecado. Irmão, confessar o pecado a quem? E muitas vezes as pessoas, por exemplo, um irmão, às vezes está com um problema, aí vai lá, quem sabe, um ancião, não sei lá, um pastor, chega lá: você fez isso, o que você está fazendo? Você está bebendo? Relatório bem esquisito, né, irmão? Põe as pessoas num jeito bem complicado, né? Maria está dizendo que nós devemos confessar o nosso pecado a Deus, porque só Deus realmente pode nos perdoar. Deus perdoa os nossos pecados e esquece. Se eu confessar o meu pecado ao irmão Anania, será que o irmão Anania vai guardar esse segredo? Irmão Pedro fez lá uma coisa muito ruim.
Aí conta para um, conta para outro, sai para... Não é assim, irmão. Piora a situação. Devemos confessar o nosso pecado a Deus, porque Ele é misericordioso, Ele nos perdoa. Ele nos diz que todo o nosso pecado foi lançado nas profundezas do mar. Se todo o nosso pecado foi lançado na profundeza do mar, para que é que foi lançado lá? Porque lá não tem condição de tirar. Não tem como tirar o pecado da profundeza do mar, que dá 4.000 metros. O rapaz foi lá querer visitar o Titanic. E o que aconteceu com ele? Ele explodiu lá e ele ficou na profundeza do mar, porque lá não é lugar dele ir. Por isso que Deus disse que nosso pecado foi lançado lá, que não é para tirar mais, não é para ficar lembrando, quando você perdoa o irmão, você tem que perdoar e não ficar lembrando, ó. É, mas você fez aquilo, né? Ai, que tristeza. Perdoa, não esquece. Assim é o marido com a esposa. Pô, mano, perdoa, esqueça, você está lembrando, ah, mas você fez isso, né? Há pouco tempo, quero dizer, porque me parece que eu quando começo a falar as coisas, irmão, eu falo há pouco tempo, mas já faz bastante tempo. E o pastor Otávio, o seu filho Adaís, esteve ali fazendo uma série de conferência. Daquela série de conferência batizou 26 pessoas. Ele contava uma experiência disso, o marido diz o seguinte, mas o rato entrou ali, não, o rato entrou lá, não, o rato entrou ali, não, o rato entrou lá. Essas coisas devem ser esquecidas, né? Nós não podemos ficar com teimosia um com o outro, né? E todo o nosso pecado realmente foi lançado nas profundezas do mar, que foi lançado lá não é para tirar mais nunca. Então aqui eu quero trabalhar a notinha também, não, você está falando de ideia, não. Em oração, né? Confessar em oração, né? Não o sacerdote, não confessar o pecado ao sacerdote ou ao ministro, mas a Deus em particular. Seja específico, não generalize, mas confesse o pecado que de fato você cometeu e esqueça porque você encontrou o perdão de um Deus misericordioso, tá? Quando você confessa o pecado a Deus perdoa, realmente, porque Ele é misericordioso. E muitas vezes o irmão que expressa não é misericordioso, sei lá, ele fica lembrado do passado, né? Tá? João se confessamos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nós perdoar os pecados e nós purificar de toda injustiça. Interessante que o apóstolo está dizendo aqui, se confessamos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nós purificar. E quanto injustiça? Toda. Deus perdoa de todo. Não, mas às vezes eu confesso, mas você perdoa ali o nosso pecado lá. O irmão não consegue perdoar o nosso pecado. O irmão não consegue, jamais consegue, jamais. Só Deus, Ele perdoa de toda injustiça. Não existe um pecado que Deus não perdoa. Veja o que diz Isaías 1:8. Vinde, pois, razoemos, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que seja vermelho como o carmesim, se tornarão branco como a lã. Maravilha, irmão. Ainda que nossos pecados sejam vermelho como a escarlata, vermelho como o carmesim, se tornarão branco como a lã. Essa é a promessa que Deus está fazendo para nós nesta manhã, né? O quarto passo, novo nascimento ou conversão, João 3, 5 e 7. João 3, 5 e 7.
E isto respondeu Jesus: em verdade te digo que, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Em verdade te digo que, se não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admire de eu te dizer. Importa vós, o que a Bíblia está dizendo para nós nesta manhã. Importa, Pedro, você nascer de novo. Importa, Anania, você nascer de novo. Essa história, irmão, aconteceu com um grande personagem da Bíblia, Nicodemo, homem, ele chega. Chegou, ele foi conversar com Jesus de noite. Ele foi conversar com Jesus de noite. Por que ele foi conversar com Jesus de noite? Ele era um maioral, era grandão. Ele não foi de dia, porque ele tinha visto. Ele chegou e disse para Jesus: mestre, o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? E de repente Jesus surpreende ele: você tem que nascer de novo. Mas como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura cortar o ventre de matéria e nascer a segunda vez? Jesus não te admira. Importa o vosso raciocínio, nascer da água e do Espírito Santo. Não pode. Ele sabia, aquele homem era gênio, Nicodemo, ele sabia que Jesus estava falando do novo nascimento. É impossível uma pessoa chegar e conversar com Cristo e não se converter. É impossível uma pessoa, quando começa a ler a Bíblia, e dá uma grande alegria você estudar a Bíblia, quando você saber se você nunca estudou a Bíblia ainda. Foi o meu caso. Eu quero dizer para os irmãos que o Malemar soletrava, comprei o Novo Testamento e de repente lia tanto a Bíblia ali, aprendi a ler na Bíblia, irmão, aprendi a ler na Escritura Sagrada, mas não tinha cadena, mas de repente eu fazia cheio de portal, fui numa educação empregada, professor de português falou: olha Pedro, se você conseguir ler aqui, você fica. E passei aqui ali. Consegui fazer um ano a educação empregada, fazia a quarta série. Aos 40 anos, entrei aqui no colégio Benedito. 40 anos. Tem 5 anos ali. 5 anos em colégio. Primeiro ano repeti, porque fiquei os tempos parados, né? Fiz ali contabilidade ali. E aí, o segundo grau. Pela graça da sagrada letra da Bíblia, é que eu consegui fazer tudo isso. Deus me ensinou, né? Então Nicodemo, ele era um exemplo de pessoas, né? E um dia ele encontrou Jesus e aceitou Jesus, né? Veja lá em Coríntios ainda 5, no verso 17: e assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é, e as coisas antigas passaram, eis que se fizeram de novo, né? Então, se alguém está em Cristo, é nova criatura, né? Vamos ler aqui ainda em Hebreus 10, 8, no verso 10, diz assim: porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daquele dia, diz o Senhor. Na sua mente lhe imprimirei as minhas leis, e também sobre o seu coração a escreverei. Eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Né? Essa foi a aliança que Deus firmou com a casa de Israel, ou com toda a humanidade. Na sua mente escreveu as leis de Deus, seu coração. Então a Bíblia diz que a lei está escrita no nosso coração, porque realmente nós aprendemos, realmente estudamos, meditamos sempre na palavra de Deus, para que possamos permanecer firme andando nos santos caminhos de Deus.
né? João 5, 2, 3, nisso conhecemos que amamos o Filho de Deus quando amamos a Deus e praticamos seus mandamentos. Por quê? Este é o amor de Deus que guardamos tudo. Ainda, Gálatas 2, 19. Estou crucificado com Cristo. E logo já não sou eu a quem vive, mas Cristo vive em mim. Este viver que agora tenho na carne, vivo pela fé do Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Agora estou crucificado. Isso deve ser o nosso. Meus amigos, meu amigo, tudo foi provido para que você receba a dádiva da salvação. Jesus pagou e levaram o preço para redimi-lo. Tudo que pede em troca sua vida. Se você conservá-la para si mesmo, irá perdê-la na eternidade. Mas se hoje entregá-la a Ele, experimentará a verdade e satisfação. E a felicidade, e a glória e a vida eterna. No futuro, amigo, você aceita hoje? Então a palavra de Deus está dizendo, amigo, hoje você aceita realmente a palavra de Deus? Né? Então, que nós estamos aqui hoje, devemos aceitar realmente essas palavras, né? Porque unicamente é por meio da palavra de Deus que nós vamos alcançar a solução. Deus nos abençoe realmente. E um dia, todas as nossas irmandades, os amigos estão aqui hoje. Amém? Obrigado. Hino 490. Tão grato me a lembrar.